Olá pessoal, graças e paz, mais uma live da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Mais uma vez nós nos reunimos online, para poder estudarmos um pouco a Palavra de Deus e hoje não é diferente, quarta-feira seria dia de culto, estaríamos no nosso templo, mas hoje vamos fazer de casa mesmo, é um tempo que precisamos estar nos guardando, nos protegendo, mas eu quero já convidar você que está chegando, você que faz parte aí dos nossos estudos, sempre a partir das 20 horas, nós estamos reunidos aqui online para poder estudarmos um pouco a Palavra de Deus. Convido você já a estar aí no seu computador, no seu celular. Enquanto a gente escuta esse louvor, você vai se preparando, eu vou me organizando aqui. E daqui a pouco nós vamos começar já a nossa live. Peço a você que compartilhe. Evangelho de Lucas. Quem vai chegando já vai dando oi, vai mandando aí um oi, um abraço. O pessoal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Deixa aí informação como é que você tá, se tá tudo bem com a sua família, com você. Enquanto nós vamos escutando esse louvor, daqui a pouco a gente começa nosso estudo bíblico hoje. Segunda Igreja Batista em Gramacho, Você que tá aí, vamos saber já quem tá chegando, vamos saber quem tá chegando, quem tá deixando o seu oi aí. Você que está chegando, vai deixando o seu oi, deixa o seu boa noite. Pessoal da Segunda Batista do Gramacho. E aí nós vamos escutando esse louvor aí por enquanto. Quem chegou? Carminha chegou. Ronaldo. Rose Machado, Gilvane. Hugo tá por aí. Abílio. Rosângela, Marinete, Roseni, Alain. Rosângela, Deus abençoe. Gilca, Deus abençoe. Joselita, sempre com a gente, Deus abençoe também. Lourdinha, Deus abençoe. Então quem está chegando, vai deixando oi, vai deixando boa noite. Temos aí o Cláudio já está aí. Doralice também, Deus abençoe. Carlos Baraúna. Cláudio Andrade, Deus abençoe você. Esse é o encontro da Segunda do Gramacho. É o momento que nós, da Segunda do Gramacho, nos reunimos online. E tem novidade por aí, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Enquanto é isso, vai escutando esse louvor, o pessoal está chegando. Rosângela Aragão, Deus abençoe você. Deus abençoe aí a sua família, seus netos. Vamos lá, pessoal, vai compartilhando, vai dando aí um alô. Nete Fernandes está chegando também. Rosângela, Deus abençoe. E é isso. Cláudio Andrade. É a segunda. Daqui a pouco vamos começar nosso estudo bíblico. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então você que está aí, compartilha o link, Compartilha o link aí com alguém que está próximo. Está lá minha mãe, meu pai também, Dona Valdeia, seu Abil, Deus abençoe. Alain. Enquanto é isso, vamos escutando esse louvor. Ó, quão lindo esse nome é, São José dos Campos. Cantor Paulo Vicente. Muito bom. Vamos lá. Você que está chegando, vai dando boa noite. Deixa aí a paz. É uma forma da gente entender quem está chegando.
Rose Machado, Deus abençoe. Manda um abraço aí para Manuelina, para toda a família aí, Hudson, todo mundo. Flávia, Deus abençoe você, Flávia. Se passar aqui, gente, e eu não falar o nome, é porque é muita gente, começa a entrar e sair, e a gente perde um pouco o controle, tá bom? Shirley Cláudia, Deus abençoe, manda um abraço ao seu esposo. Quem chegou vai dando uma boa noite, vai dando um alô. E nós vamos estudar hoje o Evangelho de Lucas. Vamos caminhar mais um capítulo, né? Mais um capítulo. E é importante que você compartilhe aí. Enquanto eu estou ajeitando as coisas aqui, a gente já vai começar. Eu quero já aproveitar aqui, deixar um aviso, né, o pessoal que está chegando, que nós vamos tentar realizar o primeiro congresso online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Vai ser um congresso de família. Já estamos separando os preletores, coordenando tudo isso. Em breve nós vamos divulgar para os irmãos. Será uma semana inteira, de segunda a domingo. Pregações com horário marcado, com louvor, com alguns irmãos participando da nossa igreja. Tudo gravado, né, em casa, fazendo ministrações em casa, mas as pregações serão no nosso templo. Nós vamos transmitir de lá para os irmãos um congresso de família online, para a gente pensar um pouquinho sobre família nesse dia que nós estamos vivendo, ok? Então fica ligadinho que em breve nós vamos divulgar para você o que está acontecendo. Ok? Que ver quem mais chegou aí. Marcos Navega, pastor. Parabéns, pastor Navega. Está fazendo também um bom trabalho online, né? Esse é um tempo que a gente está tentando se reinventar como pastor, né? Tá difícil para todos nós. Maria de Fátima, Deus abençoe, Maria de Fátima. Nicove Luciano, Deus abençoe também, sempre com a gente aí. Mais gente chegando. Graça Lopes, Deus abençoe. Quem está chegando, vai dando um oi aí, diz para mim como é que estão as coisas, família, se está todo mundo bem, né? Se está acontecendo alguma coisa. Michele França também, Deus abençoe. E no final nós vamos orar para todo mundo, né? Vamos orar para todo mundo aí. E eu tenho a certeza que Deus vai estar guardando a nossa vida. Vamos lá, pessoal. Deixa eu organizar aqui para a gente poder começar o nosso estudo. Nós estamos falando sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, já estamos no capítulo 11. E hoje, de uma forma especial, nós vamos falar pouco, né? Porque o assunto é breve, mas é muito importante. Então eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia. Deixa eu só localizar aqui para a gente poder começar direitinho. Evangelho de Lucas, capítulo de 1 a 13. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Nós estamos falando sobre o Lucas, o médico amado, que foi companheiro de Paulo, foi o braço direito de Paulo, e todo esse período ele teve cuidando de Paulo, e agora Lucas está escrevendo o Evangelho, está recolhendo essas informações para poder levar para Teófilo. O Evangelho de Lucas é fundamental no nosso aprendizado, porque ele é um evangelho que vai falar sobre Jesus, o homem perfeito, porque tudo que ele fez nós podemos fazer também. Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus pregou, ensinou. Então o Evangelho de Lucas vai mostrar para nós essa visão de que Deus e que Cristo foi um homem perfeito, foi aquele que esteve como Deus, mas também esteve entre nós, vivendo as nossas dificuldades. E o Evangelho muito humano, porque vai apresentar Jesus sempre falando com os pobres, com os necessitados, com pessoas desprovidas da sociedade. Inclusive ontem nós falamos, né, sobre a questão exatamente em relação a Marta e Maria, né, e em relação também à parábola do bom samaritano. Nós falamos sobre isso. Então nós vamos caminhar um pouquinho hoje na suprema importância da oração. Jesus agora no seu ministério vai abordar para os seus discípulos o papel da oração, a importância da oração dentro do ministério.
E algo que importante, que nesse início de ministério desse Galileu, Jesus concentra-se a sua identidade em seus feitos, nos seus milagres, na sua pregação, mas ele também vai mostrar aos seus discípulos a importância da oração como prática, como ferramenta. E Jesus era eloquente, era pregador, era do povo, né? Estava no meio do povo, mas em alguns momentos ele deixa essa movimentação da cidade, essa movimentação da comunidade para ir para um local reservado, orar, buscar a presença de Deus. E aí nós vamos ver que o próprio Deus, o próprio Jesus, sendo Deus, priorizou a oração como algo importante em sua vida. E ele agora vai mostrar isso aos seus discípulos exatamente nesse capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, que eu vou ler para vocês agora. Diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhe disse: suponho que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tem nada para lhe oferecer. E o que tiver dentro, responda: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pedes. Eu lhe digo: então ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação. Se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Por isso lhe digo: peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês e o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Esse momento Jesus está ensinando os seus discípulos a primazia da oração. É interessante que Jesus, após orar, por ser exemplo para os seus discípulos, um dos seus discípulos faz essa solicitação: Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos, né, a seguir o seu ministério. Jesus, como homem perfeito, ele vai nos mostrar a importância da intensidade e da profundidade da oração dentro do seu ministério. E ele então, ao orientar os seus discípulos na caminhada, começa a fazer nesse momento uma demonstração, um protótipo, né? Um exemplo de uma oração a ser seguida. Jesus não incentivou para que eles repetissem essa oração constantemente, mas fez essa oração como se fosse um modelo. E Lucas apresenta essa oração de ensino de Jesus de uma forma resumida, né, bem objetiva, mas é algo interessante dentro desse texto do capítulo, versículo 2 ao versículo 4, Jesus diz assim: se vocês orarem, orem assim. Não, ele não disse isso. Ele disse: quando orares. Então essa visão de quando, ele pressupõe que a oração deveria fazer parte do ministério dos seus discípulos e não seria algo opcional. Quando vocês orarem, né? Quando vocês orarem, não no sentido se vocês orarem. Então nós vemos aqui que a visão do ministério de Jesus em relação à oração é que a oração deveria estar constante dentro do coração dos seus discípulos. E algo que nós precisamos ver é que a oração não tem como um propósito da vontade do homem prevalecer no céu, mas é a vontade do céu prevalecendo sobre a vida do homem. Essa é uma das características da oração de Jesus, porque muitas vezes algumas pessoas falam assim: não, bota Deus na parede, eu vou orar e Deus vai fazer o que eu quero, vai fazer o que eu peço. Não é isso que Jesus ensina os seus discípulos. A oração, ela não é para exatamente comover o coração de Deus ou botar Deus na parede. A oração, ela vem como um propósito de ligar o céu à terra e a terra ao céu, em que a vontade dele
prevaleça sobre a nossa, mesmo quando a nossa não é aquilo que acontece conforme a nossa vontade. Então Jesus vai ensinar a oração como um instrumento para o ser humano, né, de ter comunhão com Deus. Não é uma ferramenta egoísta em que eu só peço para mim, eu só oro para mim, eu só busco a minha realização pessoal, eu só busco aquilo que é do meu interesse, que é do interesse da minha família. A oração, ela vai trazer comunhão com Deus, mas é preciso trazer Deus na terra. Deus precisa ser glorificado na oração, né? E é assim que Jesus faz: seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus pede no Getsêmani para que saia da cruz, né? Afasta de mim esse cálice, mas não deve ser feita como a minha vontade, mas como a sua vontade. E aí, quando nós observamos esse detalhe, nós vamos ver que a oração, ela não é uma ferramenta para fazer com que o céu faça o que você quer, mas é exatamente para que o céu seja glorificado através da sua vida. E muitas vezes o sim e o não de Deus é bênção em nós. E é isso que nós precisamos entender. Então Deus deve vir a nós, estar entre nós, e a sua vontade deve prevalecer em nossa vida. Era esse o propósito da oração em que Jesus ensina os seus discípulos. Então nós vamos ver agora 3 características dessa oração para a gente poder pensar um pouquinho. Vamos ver, por exemplo, exatamente começando a oração a partir do versículo 2, que diz assim: Ele disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. A primeira coisa que a gente aprende na oração de Jesus é que a questão da necessidade presente. Nós devemos pedir a Deus para que as nossas necessidades diárias seja saciada, mas não a nossa ganância seja saciada. Ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa visão de pão nosso de cada dia, né, a oração vai nos dizer que nós temos que nos preocupar exatamente com hoje. Hoje, com a visão de que a nossa vida hoje, o nosso presente, né? E aí nós complementando, e nós estamos falando isso já há um bom tempo, não andeis ansiosos, né, com o dia de amanhã, com o que é vez de comer, com o que é vez de beber. A oração de Jesus vai ensinar o seguinte: dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Essa visão de oração é para uma oração presente, para a visão para suprir as nossas necessidades presentes. Então, eu acredito que a Bíblia vai sempre nos ensinar, né, cada dia o seu mal, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus vai ensinar os seus discípulos a visão de viver o presente. Há muitas pessoas ansiosas, preocupadas com amanhã. É claro, temos que orar para que essa doença pare, para que essas dificuldades cessem, mas a oração de Jesus vai nos dizer a questão presente, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E essa visão de oração presente é algo que a gente precisa pensar. Será que nós não estamos muitas vezes indo além daquilo, né? O amanhã pertence a Deus. Claro, vamos orar pelo emprego, vamos orar pela saúde, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelo próximo ano até. Mas o hoje é o presente de Deus, temos que clamar. E essa oração, ela fala sobre uma visão, não de uma ganância insaciável, de acúmulo, de prolongamento de riqueza, de sucesso. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então essa visão de necessidade, de urgência, Jesus fala exatamente para o presente. A segunda característica que nos chama a atenção é em relação ao pecado passado. Isso faz parte também da oração. Devemos pedir sempre a Deus perdão sobre os nossos pecados, perdão sobre as nossas falhas. Ele vai dizer exatamente, perdoa-nos os nossos pecados. Então, o reconhecimento de que somos pecadores e necessitamos da graça de Deus é preciso estar incluído na oração. Muitas vezes a oração é voltada apenas para eu quero, eu preciso, alguns vão dizer eu declaro e eu repreendo e outras coisas mais. E às vezes nós esquecemos de quem nós somos. Independente do que Deus pode dar ou Ele pode fazer, nós precisamos entender de que somos
nós somos caídos da graça, nós precisamos da presença de Deus, somos pecadores e é a graça de Jesus que nos salva, que nos coloca numa posição de filhos, de estarmos em comunhão com Ele. Então, em toda oração, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor de coisas materiais, é necessário reconhecer o estado que nós estamos. E o estado que nós estamos é de pecadores e que foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus que veio sobre nós. Jesus vai ensinar isso aos seus discípulos. Ele vai dizer, pede pelo pão de hoje e também sobre a questão dos pecados. Essa visão de reconhecer quem nós somos vai trazer para nós o processo da humildade. Muitas vezes algumas pessoas usam a oração como um amuleto para que a vontade dela seja feita e não a vontade de Deus. Querem pressionar a Deus, querem colocar, como eu falei no início, colocar Deus na parede, como que se a sua oração fosse de algum propósito intimidar a Deus, constranger a Deus. Se nós formos pensar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, pense comigo, você acha que Deus foi pego de surpresa com essa pandemia? Não. Deus, ele é onisciente, ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele sabe o presente, sabe o passado e sabe o futuro. É claro que nós vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos livre, mas há um plano de Deus acontecendo no mundo, inclusive em nossa vida. Existe um propósito debaixo do céu. A Bíblia vai dizer, é um tempo para todas as coisas. Então esse tempo que nós vivemos, nós oramos para que Deus nos livre, nós oramos para que Deus nos guarde, mas nós não podemos ter em nossa mente de que essa pandemia, essas doenças que surgiram no mundo, pegaram Deus de surpresa, porque não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia, Deus sabe, Deus conhece, e Ele tem usado essa situação para tratar conosco, para tratar com o mundo e para tratar com a humanidade. Aí você pode pensar, mas tem tanta gente morrendo, tem tanta gente dificultando. Os propósitos de Deus, nós não podemos, de qualquer momento, questionar. Veja o exemplo de Jó, um homem justo, um homem perfeito. E você já viu o que ele sofre, o que ele passa. Tudo para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então todas as coisas pertencem a Deus e todas as coisas foram feitas para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós estamos dentro de um propósito de Deus. E aí quando nós oramos e falamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós estamos reconhecendo o estado que nós temos, e Jesus está ensinando os seus discípulos, de pecadores. O estado de que a graça de Deus que nos recebe, não somos nós que colocamos Deus na parede, mas é pela misericórdia de Deus que Ele nos ouve, que Ele nos atende. Então essa é a visão que nós temos agora. O primeiro é a oração diária para o presente. Uma necessidade presente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, oração para necessidades diárias, presentes. Nós vemos agora o segundo ponto em relação aos pecados passados. E o terceiro ponto que nós tiramos ainda desse texto é em relação às tentações futuras. Nós precisamos, porque ele vai dizer assim, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Ora, Jesus está ensinando os seus discípulos. Então, a partir do momento em que Jesus ensina que nós devemos orar para que os nossos pecados sejam perdoados, uma vez que nós somos pecadores, temos que ter essa humildade, Jesus vai nos ensinar a orar para que a tentação, e não nos deixe cair em tentação. Ou seja, é possível? É possível. É possível cair em tentação se você não vigiar. Se você não escolher o lado correto, o lado certo. E aí nós vemos que a oração, ela está incluída a vigilância, a necessidade de se prevenir de tentações futuras. Então, quais seriam as tentações futuras? Seriam tentações humanas, o nosso pecado nos leva à queda. Pode ser tentações do inimigo, porque se Jesus foi tentado no deserto, nós também seremos tentados, ao ponto do inimigo lutar conosco para que venhamos a fugir dos propósitos de Deus. Então, nós temos a carne, nós temos o inimigo, o diabo, e nós temos o mundo, com todas as suas ofertas, com todas as suas tentações. Então, quando o cristão ora, portanto, é para
buscar também libertação de ciladas que podem acontecer. E quando isso está acontecendo? Está acontecendo exatamente Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Jesus está orando, um discípulo aparece e diz: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus então ensina. Ele ensina a orar pela necessidade diária. Não é ganância, não é desejo de enriquecimento. É oração diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitas vezes a gente vê cada situação, né? Não queremos aqui criticar ninguém, nem falar de igreja de ninguém, mas temos que aprender, porque é a palavra que nos ensina, as pessoas usando a oração como se fosse um amuleto, né? Ele usa a oração, ele se dedica à oração, na verdade, por uma ganância pessoal. Ele quer aquilo porque ele quer. E ele faz da oração uma ferramenta para tentar constranger Deus a fazer aquilo que ele quer. E Jesus vai nos ensinar: Pai, seja feita a sua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Essa é algo que nós precisamos entender. Então no versículo 5 em diante, nós vamos ver Jesus apontando aqui uma parábola para ensinar de uma forma, de uma questão, um contrastezinho, a perseverança na oração. Ele vai dizer agora, né, de um amigo que vai até a casa do outro e busca ali ajuda e uma questão de pedir, porque há uma necessidade, e ele vai dizer o seguinte: olha, se você é mau, você dá boas coisas aos seus filhos, imagine Deus que está nos céus. Então o que nós aprendemos com essa pequena parábola é uma motivação de Jesus em relação aos seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, ore, busque, porque Ele vai te atender, Ele vai atender a sua oração, Ele vai ouvir a sua oração, porque se você, sendo pai, dá boas coisas aos seus filhos, sendo mal, imagine Deus que é bom, o que Ele vai fazer. Então o que nós aprendemos nessa passagem é a necessidade da perseverança na oração, de uma oração, né, que vai refletir o nosso estado pecador, o nosso estado, podemos cair, o nosso estado, o pão nos dá hoje, a necessidade diária, e vai nos ensinar também a perseverança, refletir, né, de uma questão de oração constante, claro que não com o propósito de fazer com que Deus fique sensibilizado, que Deus fique emotivo para atender você. Não, como eu disse, Deus sabe do nosso presente, passado e futuro. Nós não sabemos. Deus sabe o seu amanhã, você não sabe. Então Deus não é pego de surpresa. Agora, é claro que os planos de Deus, ele não pode ser frustrado. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um tempo para cada um de nós. O mais importante é viver o hoje, é viver o agora, é viver o presente. Então, o que Jesus ensina os seus discípulos é a visão de que não é para ficar ansioso, pensando numa amanhã, mas pensar no hoje, de que nós somos pecadores, porque Ele pede que perdoe os nossos pecados, Ele nos ensina na oração, e Ele vai nos ensinar também a nos livrar do mal, ou seja, a possibilidade de que nós temos também de cair, de se afastar da presença de Deus. Então, nesses pequenos versículos, nós vemos que a oração, ela faz parte do ministério de Jesus, faz parte de sua vida, de seu ministério, e algo que ele ensina os seus discípulos a praticar. Então agora que temos uma quarentena e você está em casa e talvez até sem muita coisa para fazer, é hora de você deixar um pouco a televisão, o celular, deixar um pouco as coisas que você está fazendo e tirar um tempo para orar. Tirar um tempo para reconhecer que você é pecador, que você pode cair. Tirar um tempo para que você busque necessidade de hoje, né? Porque hoje Deus é Deus presente, é Deus que habita em nossa vida. Então, essa visão de Jesus, ele vai ensinar uma das ferramentas mais importantes para a nossa vida. A prática, o exercício e a dedicação à oração. Que Deus assim nos ajude como discípulos dele. Que Deus assim nos oriente a fazer a sua vontade. Eu quero agradecer a presença de você, o Gleidson está aí, Angelildo está aí também, Michele França chegou, né? Carlos Baraúna chegou depois também, Fátima, Alexandre Cortes, Sandra Pani também. Deus abençoe todos vocês,
Quem eu não falei, Deus abençoe. Está Selma Bastos também. Carlos Rubens, Nilcilene, Deus abençoe. Então, Flávio também chegou, né? Muita gente chegou depois aí. Deus abençoe vocês, tá bom, pessoal? Então, eu espero que você esteja bem, esteja se guardando, esteja aí se protegendo e breve nós estaremos juntos novamente. Quero dizer alguma coisa aos irmãos. Nós estamos numa corrida muito grande, né? Muita necessidade. A nossa igreja já está fechada há 2 meses, mas a igreja está trabalhando. A igreja está fechada em relação ao templo, mas a atividade continua. Nós estamos entregando cesta básica, estamos atendendo algumas pessoas. E eu quero pedir a você que você ore pela sua igreja, que você apoie a sua igreja. Temos compromissos, temos coisas a fazer, temos funcionários e também precisamos ajudar com 1 quilo. Se você tiver o seu quilo, seu alimento e puder levar, a igreja está aberta. Hoje esteve aberta agora a partir de 6 horas até às 7h30. Domingo pela manhã, de 9 às 11 da manhã. E teremos também um estudo bíblico com o Messias a partir das 10 horas pela internet. Nesse canal mesmo que você está aí. Se eu não me engano, é a 3ª lição da revista Palavra e Vida. O Messias está preparando uma lição muito boa, né? Então vale a pena você assistir, entrar lá e passar e assistir. E à noite, domingo, de 6 horas às 18 horas até às 19h30, 7h30, nós estamos na igreja orando, buscando a presença de Deus. E se você quiser passar por lá, quiser orar, quiser deixar o seu quilo, abençoar, você é bem-vindo a esse lugar. Tá bom, pessoal? Então Deus nos abençoe, já fazem 30 minutos. Agora eu quero orar por você. Amanhã eu estou de volta, se Deus assim permitir, né? Espero estar de volta com os irmãos novamente. Então divulgue esse canal. Nós já estamos indo aí para o capítulo, mais um pouco do capítulo 11, já entrando no 12. E vamos que vamos, né? Vamos para frente. Evangelho de Lucas. Já começamos no capítulo 1. Quem não pegou, vai lá no YouTube, desde o primeiro estudo até agora. Tá tudo gravado lá. E também no Face. Você pode descer aí a tela e você vai conseguir assistir tudo o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Marilza Rinaldi, Deus abençoe também você. E nós vamos orar, vamos terminar agora essa live, uma noite de sono, de paz. E se Deus permitir, amanhã estamos de volta. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos porque a tua igreja se reúne nesta noite através das mídias sociais, cada um na sua casa, cada um nas suas atividades, alguns no seu trabalho. Eu quero te pedir, ó Deus, a tua proteção, a tua graça sobre a vida dos teus filhos. Nós te louvamos, ó Deus, que até o momento nenhuma vida se perdeu na nossa igreja. Todos estão bem, estão protegidos, estão guardados. A nossa oração é que tu continue, ó Deus, a nos dar essa proteção. Que nenhum dos nossos, ó Deus, venha se perder com essa enfermidade. Cura, liberta, salva, é o que nós te pedimos. Nos dê força e coragem para continuar as atividades, ó Deus. Sustenta a tua igreja, abençoa os teus filhos, através da fidelidade, através da oração, através, ó Deus, da dedicação de dividir o pão com aquele que não tem. E que tu nos ajude, ó Deus, a cada dia mais manifestar a tua graça e o teu poder. E que num tempo bem breve possamos estar de volta para a honra e glória do Senhor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. É isso. Terminamos aqui. Deus abençoe você. Um abraço a todos. E se Deus permitir, amanhã estamos de volta às 20 horas. Não esqueça o ensinamento de Jesus sobre a oração. A oração é pão de cada dia, hoje, necessidades diárias. Não é para ganância ou para busca de interesses pessoais. É para trazer o céu para a terra. É para apresentar também a necessidade de perdão. Nós somos pecadores. E é também para pedir a Deus livramento, nos livre do mal. É isso que Jesus nos ensinou como discípulos. Vivemos no mundo, vivemos o inimigo de nossa vida, o diabo, e vivemos também contra a nossa própria carne. Nós temos 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne, que tenta nos destruir. Mas com a oração e com a busca da presença de Deus, seremos mais que vencedores. Deus abençoe a todos e uma noite de paz.